Olá, pessoal! A cada ano que passa, aumenta o número de grandes produções cinematográficas lucrativas e também muito legais. Cada vez mais dinheiro está sendo investido no cinema. O número de bons atores também está aumentando e a computação gráfica de hoje em dia nos permite fazer coisas com as quais só podíamos sonhar há 20 anos. É bem provável que todo mundo concorde que o cinema moderno simplesmente atingiu um novo nível, mas nos bastidores de cada novo filme famoso, independentemente do enredo, sempre poderemos encontrar um monte de cenas com falhas. Textos esquecidos, cenários e atores que caem. Na maioria das vezes, esses momentos são muito engraçados e merecem a atenção dos telespectadores. E no vídeo de hoje, reunimos para vocês as cenas engraçadas dos filmes do estúdio Marvel. Ou seja, as falhas em escala super-heróica. Os problemas durante as filmagens podem ocorrer absolutamente a qualquer momento e com qualquer personagem, mesmo que ele seja o perfeito Steve Rogers e que seja o meio da cena final da Era de Ultron. Infelizmente, o que exatamente os Vingadores diriam ao Capitão nunca saberemos. O filme termina do nada. Avengers! Talvez precisamente por isso, o Chris Evans não conseguiu se lembrar daquela frase incrivelmente bela e necessariamente elegante que estava no roteiro? Deve ser muito mais difícil do que parece. Avengers! Praticamente em qualquer filme, podemos encontrar não só os atores principais e coadjuvantes, mas também os figurantes. Na maioria das vezes são pessoas, mas durante as filmagens de Guerra Infinita, animais também fizeram esse papel. Cabras muito falantes. No, you have found something. A sense of peace. Okay, now you are going too far now. E tente explicar a elas que esta é uma cena dramática. E agora vamos voltar um pouco até o filme Capitão América 2, O Soldado Invernal. Lembra como Natasha e o Capitão escaparam dos caras que os perseguiam, fingindo um beijo numa escada rolante? Uma manifestação pública de afeto causa desconforto nas pessoas e tal. Muito provavelmente essa cena precisou ser gravada mais de uma vez. Mas não é sobre isso que falaremos agora. Um pouco mais tarde, eles chegaram à antiga base do exército, onde o Steve treinava antes. Lá, com um leve movimento do escudo, ele quebra um cadeado e os personagens ganham acesso ao interior. Espere um minuto. Movimento fácil? Nós realmente dissemos fácil? Bem, é um pouco mais complicado do que parece. O martelo de Thor, o famoso Mjolnir, é com certeza uma arma muito formidável. Ele é capaz de repelir os ataques dos inimigos, causar raios, amassar os inimigos que são incapazes de levantá-lo. Esta é uma das armas mais legais jamais vistas pelos homens ou deuses. Nos quadrinhos dizem que o martelo tem força suficiente para nivelar as montanhas. Mjolnir se destaca pela sua alta resistência e por ser ainda mais forte do que as garras do Wolverine. Mas o encaixe do martelo, de alguma forma, bem, não parece ser muito bom. Mas olha só que nunchaku. Você já tentou pegar um objeto sem olhar? Podemos ver essas cenas em muitos filmes, e é claro que elas são muito impressionantes. E o filme do Doutor Estranho não é uma exceção, mas é difícil imaginar quantas tentativas são necessárias para que os atores consigam realizar esse truque que parece tão insignificante à primeira vista. De novo, e de novo, e de novo. We are all better for it. All the better for it. Damn it, I just am not that cool. Às vezes, as cenas ridículas surgem por culpa de atores que simplesmente esquecem o texto. Às vezes, a causa são peças quebradas do cenário. Às vezes, a culpa de tudo são as pessoas aleatórias da multidão. Bem, ou as cabras, como vocês já sabem. Mas no set de Doutor Estranho, um dos erros se deu por causa da vontade de fazer uma brincadeira. Imagine só, você está interpretando uma cena dramática, está concentrado, preocupado com um importante paciente que está deitado numa maca e ele... Não é de se admirar que a reação de Rachel McAdams precisou ser escondida com um pi.
É difícil de acreditar, mas o primeiro filme dos Vingadores foi lançado 7 anos atrás. É uma eternidade, levando em conta a rapidez com que os filmes de super-heróis surgem atualmente. É claro que naquele filme também rolaram vários erros engraçados, e não foi porque o elenco de atores ainda não tinha tido tempo de se acostumar um com o outro. O que acontece é que, às vezes, tudo fica fora de controle. Mesmo se você for o Dr. Banner, um cientista incrível que estuda o cetro de Loki a bordo da nave da S.H.I.E.L.D. com Tony Stark. We have to reset a prop. Oh, careful, Electron set. Sorry. I got it, don't worry. It's okay. É bem provável que todos vocês tenham um amigo que constantemente estraga as fotos. Você sabe, faz caretas quando todo mundo está tentando sair bonito. Pisca na hora errada, começa a se mover, entra na foto quando ele não é chamado ou alguma coisa do gênero. Bem, durante as filmagens da Batalha de Nova York, descobrimos que também existem amigos que estragam fragmentos inteiros de cenas de batalha. Esse amigo é o Chris Hemsworth, e ele não consegue lidar de jeito nenhum com a força poderosa do martelo de Thor. Bem, precisamos admitir que o ator deu o seu melhor. Quanto mais diferentes forem os combates e as cenas de ação, maior a probabilidade de algo dar errado. E nem sempre depende dos atores, de seus movimentos e de suas falas. Às vezes a situação simplesmente fica fora de controle. Por exemplo, quando numa cena, o Sam Wilson pousa com suas lindas asas mecânicas ao lado de Stark e do imóvel Rhodey. A propósito, a cena era tensa, por algum tempo. Apenas imagine se ela fosse incluída no filme desta forma. Pelo menos ele voou lindamente. O filme Homem-Aranha de Volta ao Lar ficou na memória do público não só pelo tão esperado Aranha interpretado por Tom Holland, mas também pela atmosfera especial e bastante leve. So sorry. E ela, claro, se espalhou por todas as pessoas no set. Sim, até mesmo o cenário sentiu. E até mesmo o próprio Tom Holland, apesar de toda a sua destreza, preparação e desejo de trabalhar sem um dublê em quase todas as situações, não conseguiu evitar situações embaraçosas. Afinal, ele não era segurado por uma teia de aranha que ele pudesse controlar completamente e nem pelos seus superpoderes obtidos com a picada de uma aranha radioativa, mas sim por cordas especiais, muitas cordas especiais. Provavelmente a parte favorita de todos os espectadores das cenas com falhas é aquela que alguém cai no cenário. Pois é, as pessoas geralmente gostam de assistir vídeos onde os personagens de repente perdem o equilíbrio. Alguns cientistas argumentam que isso é apenas um reflexo e que dessa maneira demonstramos que não vamos nos aproveitar da vulnerabilidade dos caídos. Além disso, enquanto rimos, são produzidas endorfinas e assim o cérebro humano se acalma. Nós não sabemos quão verdadeiras são essas informações, especialmente quando se trata do que está acontecendo na tela. Mas uma coisa é certa, o Capitão caindo de um galho é realmente muito engraçado. Talvez seja porque o Capitão América é o personagem perfeitinho, e isso nem é porque ele pediu para todos serem mais atentos à linguagem, é só porque o Capitão sempre consegue fazer tudo, e em geral ele é bom em todas as coisas. É por isso que é tão divertido vê-lo quando algo dá errado. Por exemplo, se o Capitão ficar confuso com as alças do paraquedas antes mesmo de ter saltado do avião. Aliás, se você for procurar essa cena no filme, verá que no final o diretor decidiu não mostrar o momento em que ele coloca o paraquedas. Parece que o Chris Evans ainda precisava de ajuda. Na maioria das vezes, quando um ator em uma história tem uma altura maior do que a de uma pessoa comum, os outros atores geralmente são designados com alguns objetos, só para ficar claro durante a cena exatamente para onde o ator deve olhar quando for se comunicar com eles. Isso aconteceu na Guerra Infinita e os trabalhadores engenhosos do set de filmagem colocaram figuras de papelão ao lado de Peter Dinklage. Oh, yeah, okay. Oh my God, he's gonna be some bad acting, man. E não apenas esboços, mas retratos bastante reconhecíveis dos outros personagens do filme. É simplesmente impossível não reconhecer o Thor e o Groot. Você sabe essas cenas quando o diretor quer mostrar os rostos de todos os personagens? É importante refletir a tensão geral e talvez até o medo do desconhecido, porque o inimigo é realmente forte e talvez nem todos sobrevivam a essa luta. Heróis entendem isso e... Mas o que é isso? Vamos precisar de outra tomada.
Quando o primeiro filme dos Guardiões da Galáxia saiu, os fãs dos quadrinhos imediatamente notaram que o Senhor das Estrelas do filme era um pouco diferente do original. Mas ninguém nega que o Pratt fez o seu papel de maneira simplesmente incrível. O resultado foi um personagem carismático e alegre o suficiente para convidar o Ronan para uma batalha de dança. E não importa se no filme o antagonista não aceitou o convite, não importa também se isso foi só uma manobra de distração, de qualquer forma, a verdadeira festa ficou fora da cena. As danças continuam com Benedict Cumberbatch no meio de uma cena completamente não dançável e sua cena de batalha em Doutor Estranho que inesperadamente se tornou em um ótimo número pop. E você, tinha alguma dúvida que algum papel fosse impossível para esse ator britânico? Detetive, médico, mago, dragão, jornalista, matemático, militar, pois é, até mesmo o Grinch. É estranho que nenhum dos diretores tenha colocado Benedict para dançar. Não, sério, dá só uma olhada. Ele é muito bom nisso, mesmo com os adereços luminosos na mão. Você já assistiu a um dos filmes da Marvel e se perguntou como os atores memorizam todos esses complexos termos físicos e militares? Obviamente, seus personagens têm memória sobre-humana e um intelecto incrível. Eles realmente podem se comunicar usando um vocabulário especial quando qualquer outra pessoa teria mudado há muito tempo para um discurso mais compreensível. Mas se você der uma olhada no set desses filmes famosos, fica claro que os atores, ao contrário dos seus personagens, são pessoas muito comuns e eles também podem não conseguir dizer alguma coisa. Where is it? Well, let's see what the ghost wants. Let's get this ghost. Tell him nope. No. Pois é, até mesmo a Viúva Negra, que é uma personagem durona e realmente espetacular e que definitivamente merece seu filme solo, às vezes nem tudo dá certo. Às vezes surge um problema com a dicção e às vezes com uma arma. This is complicated. Imagine quantas tomadas foram precisas para inserir esse trecho legal no filme. É claro que o Robert Downey Jr. não anda pelo cenário com um figurino do Homem de Ferro. Ele é desenhado por artistas gráficos depois. Mas, com a sua armadura e até em sua própria casa, Tony deve ser o mais durão possível. No final, ele está no controle total da situação e até mesmo bolsas voadoras não são capazes de desconcentrá-lo. Talent ready. Sorry, honey, my bad. Mas só se tudo correr conforme o planejado. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.